Fluminense perdeu por 1-0 para o São José em La Paz, um jogo que realmente foi muito ruim e fez muita gente passar muita raiva por conta disso, mas eu vou ser muito sincera com você. Se você é uma das pessoas que acreditava que o Fluminense tinha obrigação de vencer em La Paz e saiu desse jogo com muita raiva, talvez esse vídeo vai te deixar com mais raiva ainda, porque eu acho que tudo bem ser clubista, mas eu acho que não dá para ser fanático e talvez eu esteja mais preocupada em citar outros pontos que eu vi pouca gente citando sobre esse jogo do que, enfim, do que o que está sendo falado dentro da bolha do Fluminense. Então, se você quiser ainda assim continuar nesse vídeo, saiba que você está por sua conta e risco. Os comentários, de qualquer forma, ficam abertos para você falar o que pensa, desde que com respeito, senão o comentário vai ser excluído. Mas é isso, vamos falar sobre esse jogo. Meu nome é Júlia Cunha e eu sou dominada pelo Flu. Se você curte o canal, independente do que você achou desse jogo e da minha opinião, vou te pedir para você deixar o seu like ou o seu dislike também, tá à vontade. Mas é porque é importante ter essa interação para crescer mais a nossa comunidade, trazer mais gente para o nosso bate-papo, para as nossas resenhas, principalmente em live. Mas vamos então falar sobre essa partida. Primeiro de tudo, eu não acho que a nossa situação na Sul-Americana tá perdida, acabou e que foi errado viajar com reservas para essa partida. Eu vou questionar, talvez, como foi feito o planejamento para essa viagem, mas não o fato de ter se levado um grupo reserva para esse jogo. Mas uma das coisas que eu mais escutei antes da partida e até depois era pessoas falando: mas o Palmeiras venceu na altitude de La Paz, o Fortaleza já venceu na altitude de La Paz e tudo mais. Mas assim, eu vou fazer a pergunta honesta para essas pessoas que querem dizer: por que o Fluminense nunca vence e esses times venceram? Eu não sei em quais condições esses times foram pra lá, não sei se levaram titulares ou reservas, não sei se foram pra lá com dias de antecedência para poder se preparar para esse jogo que é em condições adversas, então eu não tenho como avaliar o que essas equipes fizeram, eu posso avaliar o que o Fluminense fez, tá? Eu acho que o que dá pra questionar nessa partida, porque ela é em condições adversas sim, a gente tá falando sobre uma altitude que ela vai dar efeito não só na forma como a bola corre, que corre mais rápido, não só na dificuldade de respirar, mas também na oxigenação do cérebro e logo depois que termina a partida, por exemplo, o Alex, ex-jogador que foi campeão mundial pelo Corinthians, faz parte hoje do Troca de Passe, ele fala sobre a dificuldade que você tem de jogar nesse tipo de lugar, porque por conta da falta de oxigenação do cérebro, você tem até dificuldade para raciocinar durante o jogo e tomar decisões certas de forma rápida. Enfim, né, ele jogou. Quem sou eu para questionar ele, né? Mas assim, eu acho que o que você pode questionar, por exemplo, no planejamento do Fluminense, é se o Fluminense jogou no sábado e viajou com o time reserva, por que não planejou então a tática, né? Não fez o Renato conversar com os jogadores no domingo e já viajou na segunda-feira para treinar segunda, terça e quarta e tentar entrar mais preparado em campo na quinta-feira, fisicamente falando, em termos de se aclimatar. Mas Júlia, esses jogadores recebem absurdamente, eles deveriam ter ganhado esse jogo. Cara, desculpa, mas assim, não tem salário que faça não tem salário que vai fazer você viajar na quarta-feira de manhã, treinar um dia nessas condições e no outro dia executar um bom jogo normalmente, como se a altitude não fizesse efeito. Não tem como, assim, de fato não tem. Então, assim, eu acho que você pode questionar um pouco, talvez, o como esse planejamento foi feito, de por que esses reservas não viajaram antes para tentar se preparar e chegar nesse jogo sentindo menos os efeitos da altitude. Sentir vai sentir de qualquer jeito, mas sentindo menos os efeitos da altitude. Para mim, esse seria o primeiro ponto e que eu vi talvez pouca gente falando sobre isso. Mas, assim, diante do que foi o jogo, acho que é um jogo que dá pra você tirar pouco parâmetro por conta dessas dificuldades, mas a verdade é que também poucos jogadores se destacaram positivamente apesar das adversidades. A gente pode ressaltar aqui de coisas boas que o Vitor Eltz foi um cara que foi bem nessa partida, não tem culpa no gol que aconteceu. E nas vezes que foi exigido, fez boas defesas, eu confesso que me surpreendi bastante. O Guga foi um jogador que eu acho que dos jogadores de linha foi o melhor, assim, foi o que mais correu, e ele e o Bernal talvez tenham sido o que mais sentiram dificuldade ali com falta de ar. Foram jogadores que logo no início da partida, quando dá uma parada, eu não lembro se foi uma falta no Bernal, os dois param, e eu achei engraçado, né, que ao invés de beber água, foram pegar oxigênio. Engraçado assim em termos, já que a gente tá acostumado com o jogador parando pra beber água, os jogadores estavam parando para respirar, o que novamente corrobora do porquê a gente não tem como levar o jogo lá como se fosse em condições normais, apesar do outro time ser muito fraco. Para mim, no 11 contra 11, se esse jogo fosse no Maracanã, eu duvido que o São José ganharia, mesmo tendo sido esse time reserva. Lá eu não vou desconsiderar todas essas questões de condições.
O Bernal também acho que foi ali um destaque positivo na partida, talvez não tanto quanto o Guga, mas foi um cara que conseguiu ajudar. O Paulo Baia, que muita gente está reclamando, talvez tenha sido um dos melhores ali no ataque, assim, tentando criar. E o Renato Augusto entrou no segundo tempo me surpreendendo, não porque foi magnífico, mas porque conseguiu fazer o pivô, conseguiu ajudar o time a chegar no ataque. E eu achei até que por essas condições da partida, teria mais dificuldade, até porque vinha um tempo parado. Mas pra mim, assim, a gente olha, o Serna foi um cara que tentou correr, mas, pô, tem uma hora que eu não sou a maior fã do Serna, todo mundo sabe disso, não acho que ele é um jogador espetacular, não tem nada contra o Serna, tá, a pessoa Serna, eu não acho que ele é um jogador espetacular, tem uma hora que ele vai dar uma cabeçada na bola e ele erra a cabeçada, e eu não acho que tenha sido porque o Serna é trapalhão, sabe, eu acho que tem a ver um pouco com esse efeito, e essas questões que geram dor de cabeça e tudo mais, se for pesquisar os efeitos da altitude, é uma parada meio fora do normal, assim, fora do contexto pra gente poder falar, e inclusive se existe uma discussão, se existe discussão sobre isso, né, se você pode colocar jogo, já que você tá falando de um esporte de alto rendimento, nesse tipo de lugar, em competições, eu acho que é porque, e a própria seleção brasileira tem dificuldade de jogar nessas condições, eu acho que é porque a gente também não tá falando de uma situação, de um cenário de jogo normal. Ah, Júlia, mas e sobre os jogadores que foram mal? O Hércules, o Lescano, o Lavega, pra mim eu vou dar mais peso aí ao Hércules, porque é um jogador que não tá indo bem, nem nos jogos que... Enfim, nem nos jogos aqui no Rio. Mas assim, também vou dar a ele o benefício da dúvida de que tem essas condições que vão dificultar pra todo mundo. Com relação ao Lescano e o Lavega teve uma hora que eu achei até que ele poderia desempenhar bem, mas assim... Foi uma jogada ou outra que você salva, no geral não conseguiu se destacar positivamente. O próprio Lescano também, principalmente no primeiro tempo, parecia completamente escondido dentro do jogo. O Fluminense, quando tinha que armar, armava muito mais pelas laterais do que utilizando o meio-campo, porque tinha realmente essa dificuldade no meio-campo, desses jogadores que não estavam conseguindo desempenhar bem. Não tenho muito o que falar da atuação do René, foi um cara que não apareceu tanto, da mesma forma, ele até aparece em algumas jogadas assim ofensivas, mas foi um cara que assim, não teve o mesmo destaque, por exemplo, que o Guga. Manuel e Thiago Santos, o Thiago Santos, ele faz parte da falha ali do gol, afinal ele acaba escorregando, que pra mim é um azar, tá? Porque acho que aquilo poderia acontecer com qualquer jogador, e acontece justamente com o Thiago Santos, que foi responsável aí por alguns dos gols dos adversários nos últimos jogos em que ele esteve presente dentro de campo. Mas pra mim, nesse jogo, foi muito mais azar do que questão de habilidade ou falta de habilidade para. O Manuel até eu acho que foi talvez o lance que mais deixou geral ali preocupado, que é uma hora que ele vai chutar pro Vitoreu, dizer essa bola quase vai no gol. Mas pra mim, eu acho que tem a ver com os efeitos de altitude também, então não consigo dar tanto peso nessa jogada. Mas enfim, acho que o time jogou... Cara, o Fluminense... A sensação que eu tenho é que o Fluminense tentou disputar com bolas longas pra tentar evitar de ter que correr muito dentro de campo, pra não se cansar, e afinal só tinha 5 substituições à disposição. Só que isso claramente deu errado, porque o time do São José tomava essa bola com muita facilidade, mesmo depois dos minutos iniciais do jogo, em que você diria que os jogadores estavam tentando se aclimatar. Só que, então, assim, acho que isso foi uma decisão errada. O time não partiu pra jogar mais perto. As poucas vezes que partiu pra jogar, pra se aproximar, pra aproximar as linhas, teve mais facilidade pra poder chegar ali na frente com condições de gol. E por isso eu até não considero esse jogo o fim do mundo, porque, assim, o Fluminense, ainda com suas dificuldades, ainda com os seus problemas, teve chance de conseguir vencer. Ou até de conseguir empatar. Principalmente vencer, né? Porque eu poderia ter aberto o placar no primeiro tempo. Mas, assim, não conseguiu, não fez esse tipo de jogada sempre. Eu acho até que talvez pensando com receio de tomar um contra-ataque e não conseguir voltar pra recompor. Mas, enfim, foi uma estratégia que não deu certo. Abusar das bolas longas. E uma das coisas que eu me questionei foi com relação às substituições, porque tudo bem você aguardar um intervalo pra fazer as substituições. Eu até entendo você não fazer trocas ali no primeiro tempo, a não ser que tivesse uma situação mais grave, de jogador precisando sair. Só que a gente termina o jogo tendo de 5 substituições, o Alexandre Mendes faz só 3.
E eu acho que pelas condições da partida e como isso dificultava em termos de respiração, faria mais sentido você colocar mais sangue novo dentro de campo. Ah, Júlia, mas o Fluminense teve problemas pro ataque, o Fluminense teve dificuldade para chutar o gol, finalizou poucas vezes. De fato, isso é um problema que para mim tem a ver até com o planejamento da temporada, que faz com que hoje a gente tenha só Germancano e Everaldo, e no momento que o Germancano está no departamento médico, você não pode viajar com o Everaldo porque ele é a única opção que você tem pro jogo do domingo, no Campeonato Brasileiro. Ah, não, mas então deveria ter levado o Everaldo. Não, gente, deveria ter contratado alguém no meio da janela do ano passado. Ou pelo menos no início desse ano. E até agora não fez isso. E peca por conta disso. A melhor condição que a gente teve, a melhor chance que a gente teve, foi justamente com o Renato Augusto dentro de campo. Que eu acho um bom sinal pensando em jogos com time reserva, porque apesar de passar da fase de grupos da... Mesmo passando da fase de grupos da Sul-Americana, eu acredito que a gente ainda vai precisar usar os reservas em Campeonato Brasileiro, enfim. Em outros jogos. Mas é isso, assim, pra mim esse foi o jogo, não foi um jogo agradável de se assistir, mas eu vou ser sincera, eu achei que o Fluminense, até por ter ido com o time reserva, por ter ido um dia antes, por ser um time que mesmo em 2023, que tinha jogadores, beleza, era contra o Strongest? Era contra o Strongest, mas em 2023 o Fluminense, eu fui pesquisar qual era os jogadores que foram pra campo naquele jogo, o Fluminense vai com o Fábio, vai com o Martinelli, vai com o Lelê. Beleza, né? O Lelê era a reserva do time, mas também não era o reserva que a gente tem hoje, né? O Lelê tinha feito um bom início de temporada em 2023. O John Kennedy estava dentro de campo, né? Não era titular da equipe ainda, mas... Na verdade, terminou o ano sem ser titular, né? Mas era um garoto mais experiente dentro de campo. O Thiago Santos vai naquele meio campo. A zaga era Manuel e David Braz em um outro momento do Manuel também. Manuel vinha de 22, David Braz e Manuel vinham de 22, onde tiveram ali momentos importantes, como titulares até. Mas quem... André e Arias também vão pra esse jogo e entram no segundo tempo, porque o Diniz leva alguns titulares e eu acho que a gente faz uma partida muito pior lá. Tudo bem, o time do The Strongest era melhor, mas assim, lá a gente teve menos chances do que a gente teve aqui e aqui a gente não conseguiu aproveitar no ataque. Júlia, mas o Fluminense já vem com esses problemas. De fato, vem com esses problemas, precisa acertar. Não acho que é só a falta de um centroavante que faz esses problemas existirem, mas também não era o 11 que tinha entrado em campo. Era um time que ainda não tinha entrado em campo. Esse ataque não tinha entrado em campo junto com essa formação. Até achei engraçado porque eu achei o Serna jogando muito mais pela lateral do campo do que pelo meio, como a escalação se desenhava, né? Mas enfim, assim, pra mim esse foi o jogo. Não acho que esteja tudo perdido, pra mim é obrigação. E aí, pra galera que... Porra, Julia, não é possível que tu tá achando normal. Não é que eu tô achando normal, é porque eu acho que realmente não tem como você exigir, nessas condições, tendo ido um dia antes, que o time faça uma partida como se os efeitos de altitude não existissem, como eu acho que tem muita gente pintando, assim. Mas a gente vai enfrentar... obviamente, o Fluminense agora está em segundo lugar, 2 pontos atrás do Once Caldas, que venceu a União Espanhola nessa rodada, mas vai ter 2 jogos no Maracanã. Esses 2 jogos é obrigação vencer. Eu não sei qual time o Renato vai escalar dentro de campo, acho que não dá pra você mandar o time todo reserva pra esses 2 jogos, mas pra mim esses 2 jogos são obrigação vencer. Se o Fluminense não vencer esses 2 jogos, aí eu vou estar aqui fechado com você. Nesse jogo eu considero que é algo à parte. Mas eu quero que fique claro aqui, tá? Que eu não tô normalizando o Fluminense entrar em campo pra perder, eu não tô querendo defender jogador que entra em campo com a camisa do Fluminense, não honra a camisa do Fluminense, porque eu tenho certeza que vai surgir esse tipo de comentário aí embaixo, ou até nos comentários da live. Cara, não é isso, assim, é porque pra mim... Uma coisa é emoção de arquibancada, uma coisa é emoção quando eu tô assistindo o jogo, outra coisa é quando eu chego aqui pra comentar esse jogo com vocês. Assim, não dá pra eu ir só pela emoção. Se eu me proponho a fazer uma análise, eu preciso que essa análise seja séria. E não dá pra você analisar campo e bola sem considerar o contexto. Ou até você falar que entende o contexto, menciona tudo do contexto e colocar tudo pra debaixo do tapete e na hora de falar sobre o jogo, falar só sobre campo e bola como se esse contexto não existisse, sabe? Eu não quero, pra mim, não dá pra eu virar depois dessa partida, dentro dessas condições, e demonizar Lescano e Lavega, sendo que a primeira vez que eu vi o Lavega jogando um jogo desde o início, que não foi entrando em minutos finais, foi nesse jogo dentro dessas condições. Então, assim,
E aí eu tomo muito esse cuidado quando eu venho falar aqui sério com vocês, quando eu venho partir para um vídeo de análise, porque eu vejo que dentro da bolha, você vai olhar todos os comentários, a galera tá irada como se fosse o fim do mundo. E, tipo, não é esse jogo. Todo jogo do Fluminense parece que é o fim do mundo, assim. Todo jogo é terra arrasada. E assim, eu acho que não é uma maneira saudável de você consumir futebol, todo jogo sendo terra arrasada e você simplesmente desconsiderar qualquer contexto na hora de fazer uma análise. E aí é muito engraçado, porque como eu acho que para eu produzir um conteúdo, eu tenho que não só saber de Fluminense, mas também ver o que está sendo comentado fora e o que está sendo feito pelos outros brasileiros na competição e nas competições da Conmebol. E você para olhar todos os jornalistas que estão fazendo análise, por mais que eles pontuem que o jogo não foi bom, todo mundo tá falando assim, cara, é altitude, os efeitos são esses, o Fluminense viajou com time reserva e a situação no grupo ainda é uma situação muito tranquila pro Fluminense vencer, se classificar em primeiro lugar na competição, vencendo os 2 jogos no Maracanã em casa, porque mesmo que o time tenha as suas dificuldades, é inimaginável o Fluminense perder esses jogos dentro de casa. E se perder? E aí, se perder, a gente vai cobrar. Mas dentro dessas condições, eu não consigo considerar. E assim, então, pra mim, assim, não tem como. Todo mundo fora da bolha tá falando que o Fluminense, talvez, dos brasileiros, esteja fazendo a melhor administração da Sul-Americana. E todo mundo que torce pro Fluminense tá achando que é o cúmulo absurdo, como se, enfim, a classificação tivesse perdida e tudo mais. O que eu acho que a gente tem que cobrar, além desses 2 próximos jogos no Maracanã? O jogo de domingo contra o Galo. Vai ser em gramado sintético? Vai ser em gramado sintético. Eu sei se o Fluminense vai ganhar, vai perder ou vai empatar. Eu não faço ideia de qual vai ser o resultado desse jogo. Mas nesse jogo a gente precisa ver desempenho. Ponto. Porque esse time é o time titular, é o time que ficou treinando uma semana. Não dá pra fazer o que fez contra o Botafogo, de ficar treinando uma semana e entrar para assistir o outro time jogar. Ainda tava vendo o Phil comentando no GE Fluminense e ele fala assim, a gente tem que lembrar que pro Galo é a primeira vez que eles vão jogar na sua grama sintética. Então, da mesma forma que é incomum pra gente, também é incomum pra eles. Então, assim, não tem como falar que o time de lá tá mais adaptado do que o nosso, beleza? E aí, a partir daí que eu vou cobrar. É desse time que eu tenho que ver uma evolução no desempenho. E assim, com relação a isso, se fizer uma partida ruim, sem sombras de dúvidas, vou estar fechada com vocês que é a partida pra cobrar. Nesse jogo, eu acho que não dá pra achar que é terra arrasada e tudo mais. Eu entendo, por exemplo, a galera que tá um pouco mais revoltada com o Hércules, que em nenhuma das situações tá demonstrando alguma coisa e foi o jogador que todo mundo falou assim, veio pra ser titular. E fora fora as outras coisas que se fala sobre ele fora do gramado. Então, assim, entendo, beleza e tudo mais. Mas, de novo, assim, no contexto como um todo, eu não consigo considerar terra arrasada, acabou. Fluminense 2025 perdeu a temporada. Não acho que seja por esse caminho. Antes de terminar, fui olhar aqui o que eu tinha notado que eu achava importante pra mencionar, pra ver se eu não tinha esquecido nada. Mas acho que foi. 5 horas a gente tem live, 9 horas da noite tem Fluminense e São Paulo, então ainda tem que preparar o pré-jogo dessa partida que eu tenho que ver até que horas eu vou conseguir postar isso. Enfim, sem atrapalhar a programação aqui do canal. Mas é isso. Beijo no coração. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou. Saudações tricolores e até a próxima.